E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Atos 2, verso 4. Sejam muito bem-vindos, amados irmãos, a mais um estudo aqui no nosso canal, Estudo Divino. Hoje vamos falar sobre línguas de anjos, mais especificamente sobre dom de línguas. Mas antes de tudo, quero dizer a vocês que se inscrevam no nosso canal para que recebam sempre notificações dos nossos novos estudos, para que você também participe do nosso grupo no Facebook e através do Facebook você também pode participar do nosso grupo no WhatsApp também, ok? Deus te abençoe e espero que você seja muito edificado pelo estudo, pela palavra de Deus hoje, ok? Como Jesus mesmo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E hoje nós vamos entender a respeito do dom de línguas, Afinal, dom de línguas são línguas de anjos, assim como muitas denominações afirmam. De fato, em muitas denominações se manifesta o dom de línguas. O dom de línguas é bíblico? Sim. O dom de línguas é bíblico, é um dos dons do Espírito Santo e se manifesta em especial quando as pessoas recebem o Espírito Santo, como está descrito em Atos 19, versos 5 e 6. Pessoas que jamais ouviram falar do Espírito Santo, jamais tiveram contato nenhum com o Espírito Santo, são batizadas pelo Espírito e manifestam o dom de línguas como um sinal. Mas nem sempre é assim. Algumas denominações praticamente obrigam as pessoas que frequentam ela a falarem em línguas, a manifestarem esse dom. E nem sempre todas as pessoas manifestam. E aí há um problema, porque ou a pessoa não tem fé, ou a pessoa não foi batizada pelo Espírito Santo, ela não nasceu do Espírito, entre outras coisas. E isso está completamente errado, porque a própria Bíblia nos explica em 1 Coríntios 12, verso 7, que os dons são dados a cada um conforme lhe for proveitoso. Então, assim, se o dom de línguas não é proveitoso para aquela pessoa, ela não vai receber dom de línguas, pode ter uma vida cristã inteira, ser batizada pelo Espírito Santo e não manifestar o dom de línguas. Isso é fato. Se a gente for ver, por exemplo, em Atos 4, no verso 8, Pedro ele é cheio do Espírito Santo e mesmo assim ele começa a falar aos anciãos de Israel, e não manifesta dom algum. De sorte que até o próprio Jesus, quando saiu das águas, e foi batizado pelo Espírito Santo, ele não manifestou dom algum, E principalmente o dom de línguas, O Jesus jamais falou em línguas. As pessoas fazem esse tipo de confusão porque às vezes não entendem que existem três coisas diferentes. Primeira é você ser batizado no Espírito Santo, você nascer do Espírito. Segundo, você ter os frutos do Espírito Santo. E terceiro, você ter os dons espirituais. São três coisas, no meu ver, diferentes que estão interligadas uma com a outra. Por exemplo, os frutos do Espírito Santo estão lá em Gálatas 5, 22 e 23. Nós vemos que são os frutos, o que uma pessoa que dá frutos do Espírito faz. Nós vemos em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, quais são os dons espirituais. E tem também o batismo no Espírito Santo, como eu disse, muitas vezes a pessoa é batizada e não manifesta dom algum, como foi o caso de Jesus Cristo. O grande problema disso tudo nem é essa questão. O grande problema é como o dom de línguas vem sendo apresentado na maioria das denominações. Vem sendo apresentada como a glossolalia, sendo que o termo original bíblico é a xenoglossia ou xenoglossia. Roberto, mas o que é isso? Glossolalia, xenoglossia? Não estou entendendo nada. Mas a gente precisa entender isso para que a gente possa ter o pleno conhecimento do que a Bíblia quer nos passar, do que a Bíblia quer nos dizer a respeito desse tema. Por exemplo, a glossolalia é, segundo o dicionário, suposta capacidade de falar em línguas desconhecidas quando em transe religioso. São línguas que não se entende, nenhuma nação no mundo, nenhuma pessoa no mundo consegue entender o que se está falando ali. Por isso que se adequa, as pessoas julgam, tem a introdução que é línguas de anjos. Já a xenoglossia, segundo o dicionário, vem do grego, xeno, que é estranho ou estrangeiro, glosso, que é língua. Consiste no falar de forma espontânea em língua ou línguas estrangeiras
que não foram previamente aprendidas. Esses dois fenômenos, né, são estudados pela parapsicologia. E o que a parapsicologia tem a dizer sobre isso? Da xenoglossia, que é o verdadeiro termo usado quando se refere lá no Novo Testamento em grego para definir dom de línguas, foi estudada por Charles Robert Richet, um médico fisiologista francês, descobridor da soroterapia e da anafilaxia. Foi laureado com o Prêmio Nobel de Fisiologia e acredito também Medicina em 1913, foi pioneiro da parapsicologia. Logicamente que Richet aqui ele tinha que convencer o mundo de alguma maneira daquilo que ele estava estudando. Ele não poderia falar simplesmente que é algo inexplicável, extraordinário, algo divino. Então ele definiu que a pessoa que tem esse fenômeno, ela está em transe, tipo em hipnose, sendo hipnotizada, acidentes traumáticos, crises psicológicas ou sonhos. Não sei como ele consigo convencer o mundo disso, né? Mas a resposta está na própria Bíblia, né? A loucura, as coisas do homem, né? A ciência do homem é loucura para Deus e vice-versa. Já a glossolalia foi estudada da mesma forma. E na Universidade da Pensilvânia demonstrou-se que quando ocorre esse fenômeno, não são ativadas as áreas cerebrais responsáveis pela fala. Isso porque não há nenhum tipo de comunicação, diferentemente da xenoglossia, né, que são ativadas as áreas da fala. Aparentemente é a mais falada nas denominações, onde as pessoas falam palavras repetidamente, sem pausas, sem vírgulas, sem atribuição, sem significado, em país nenhum, em nação nenhuma. Tendo esse conhecimento, esse entendimento, nós vemos que a xenoglossia ou xenoglossia é o verdadeiro dom de línguas. Consistia em falar em línguas estrangeiras. E indo para a Bíblia, nós também chegamos a essa conclusão, mas ainda algumas pessoas acreditam que a glossolalia seria o dom de línguas original, né? Principalmente por eles julgarem que são línguas de anjos e que existem línguas de anjos segundo a Bíblia, como está em 1 Coríntios 13, verso 1, que Paulo fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor e tal. Paulo aqui, ele usa uma hipérbole. O que é um hipérbole? Segundo o dicionário, ênfase expressiva resultante do exagero da significação linguística. Eusege, exageração. Tipo, morrer de medo, morrer de rir, né, morrendo de fome. Você não está morrendo, literalmente, mas você está usando uma hipérbole. Foi isso que Paulo fez em 1 Coríntios 13, ali pelo menos no começo. Repare que ele fala: se eu falar, se eu disser, se eu fazer. Em algumas versões diz ainda que, mostrando claramente que nem todas as coisas ali são possíveis. Por exemplo, conhecer toda a ciência, entregar o corpo para ser queimado, saber de todos os mistérios. Quem sabe de todos os mistérios é só Deus. Então Paulo usa esse termo língua de anjos para falar, ainda que eu falasse a língua dos homens, mas não bastava ele exagerar, dizendo que ainda que ele falasse todas as línguas existentes na terra, ele fala, vou inventar mais alguma coisa, que vou colocar mais alguma coisa aqui. Então ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? E não tivesse amor, nada seria. Ele está comparando, se você não tiver amor, nada adianta você ser a pessoa mais extraordinária desse mundo. Deus é Deus porque Ele é amor. Se você for reparar bem, isso fica claro quando nós estudamos o contexto da Bíblia num todo. Por exemplo, em Gênesis 1:26 diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, certo? Para que Deus faria o homem falar uma língua diferente da sua? Porque a língua celestial, né, seria uma língua de anjo, seria uma língua de Deus também, uma língua diferente. Para que Deus faria o homem falar uma outra língua? E ainda mais, não cita em nenhum momento ali que Deus falava uma língua diferente da dos homens, porque senão eles não poderiam se comunicar, né? E provavelmente a língua falada por Deus para os homens, criada por Deus, até as línguas, até o idioma Deus criou. Essa língua foi passada por geração em geração, até chegar em Gênesis 11, no verso 6 a 9, onde acontece a separação das línguas ali. Ali Deus vê que todo mundo se entende e Ele decide separar, porque viu que o povo estava se entendendo para fazer coisas que não eram proveitosas, algo que não era bom. Então Deus decide parar ali aquilo tudo, e provavelmente Ele também separou todas as línguas ali e criou cada uma das línguas
que há no mundo. Outro exemplo claro da Bíblia, né, de que as línguas citadas na Bíblia são línguas terrestres e não de anjos, é que jamais nenhum anjo e nem o próprio Deus se comunicou com seus profetas, discípulos, apóstolos, seus santos em uma língua diferente, né, uma língua celestial. Jamais foi citado isso na Bíblia, né? Sempre quando a Bíblia fala sobre línguas, ela quer dizer sobre idioma. Se não for língua literal, é sobre idioma. Pesquise aí línguas na Bíblia online, por exemplo, ou língua. Você vai ver que toda vez ele está citando idiomas, línguas, as nações, os idiomas. Né? No próprio Apocalipse fala povos de nações, multidões, né? Línguas, povos de muitas línguas, ou seja, idiomas. São nações, por isso que o dom de línguas não pode ser julgado diferente disso. Veja o anjo em Apocalipse, quando vai mostrar a João as coisas que vão acontecer e tudo mais. Você não vê em nenhum momento falando que ele disse uma língua celestial, uma língua que não se entendia. Daniel, recebendo também as profecias, conversando com o anjo, também não cita uma língua diferente. E se o dom de línguas consistisse em línguas de anjos, então Paulo fala em 1 Coríntios 14, verso 18, que fala mais línguas do que todos eles que estavam ali em Coríntios, né, em Corinto, na verdade. Então não seria apenas uma língua, um idioma, seriam vários idiomas, porque o dom é de línguas. Paulo fala que fala mais línguas do que todos eles, né? Se referindo ali em 1 Coríntios 14, no seu contexto, sobre o dom espiritual, que é o dom de línguas. E ainda em 1 Coríntios 14, tem uma coisa que as pessoas usam muito, um versículo que as pessoas usam muito para afirmar que o dom de línguas é um dom em que ninguém entende, porque Paulo fala que quem fala em língua, né, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Então é tipo assim, um idioma que só Deus entende. E edifica-se a si mesmo, não edifica aos outros. Ou seja, Paulo estaria desmentindo o que aconteceu em Pentecostes, em Atos 2, porque eles receberam o Espírito Santo ali pela primeira vez e falaram em línguas pela primeira vez, e as pessoas entenderam. Mas Paulo disse que não fala aos homens, senão a Deus. E as pessoas foram edificadas. Tanto que 300 se converteram dali daquele meio. Mas Paulo diz que edifica-se a si mesmo e não aos outros. E aí? O que a gente tem que entender é que Paulo estava falando para os coríntios que estavam buscando o dom de línguas em uma nação onde se falava a mesma língua. O que adianta eu buscar o dom de línguas para falar em línguas na igreja, sendo que ninguém vai me entender aqui no Brasil? Para que eu quero falar num outro idioma dentro da minha igreja onde não tem ninguém que fala aquele idioma? Era isso que estava acontecendo em Corinto. Por isso que Paulo diz, irmãos, aquele que fala em línguas, aqui não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E por isso que ele diz, edifica-se a si mesmo, mas o outro não é edificado. Ali, em Corinto. E eu quero convidar a você a ler até o 28 comigo, o contexto aqui de 1 Coríntios 14, para que você entenda mais ainda a respeito do dom de línguas original, o dom de línguas bíblico. Depois que Paulo fala no verso 2 e 3, né, sobre, no verso 2 ali, que não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios, ele diz assim, porém, aquele que profetiza fala aos homens para a edificação e exortação. Aquele que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Quero que todos vós faleis em línguas, mas antes que profetizeis, porque maior é aquele que profetiza do que o que fala em língua, a não ser que interprete para que a igreja receba edificação. Tanto que lá em 1 Coríntios 12, né, tem o dom de interpretação de línguas. Então você tem que ter os dois dons, se você quiser falar em línguas na igreja, onde ninguém vai te entender. E agora, irmãos, se eu for falar com vocês, falando em língua, o que vocês vão aproveitar se eu não falar por meio da revelação, da ciência, da profecia ou da instrução? Também vós, se com a língua não pronunciardes um discurso fácil de se entender, em algumas versões fala palavras bem inteligíveis que se entendam, como se conhecerá o que se fala? Pois estarei falando como no ar. Como acontece tantas espécies de vozes no mundo, nenhuma delas é sem significação. Se, portanto, eu ignorar o sentido da voz onde eu estou, serei estrangeiro para o que fala, né, para quem eu falo, e o que fala será estrangeiro para mim.
Em algumas versões está escrito bárbaro, que é a mesma coisa. Então repare só o que Paulo fala. Irmãos, vocês estão ignorando o sentido da voz onde vocês estão. Se vocês ignorar, vocês vão ser estrangeiro, porque você está falando em outro idioma. Por isso que ele fala, há tantas espécies de vozes no mundo. Nenhuma delas é sem significação. Todas têm significado, mas se eu ignorar o sentido dela, eu vou ser estrangeiro para o outro. E aí no verso 3 ele diz, por isso aquele que fala em língua, ore para que interprete, pois se eu orar em língua, meu espírito ora bem, mas meu entendimento fica sem fruto. Paulo explica que até as pessoas que oram em língua, até elas não entendem o que ela fala. Ainda mais os outros, a não ser que ela ore para que interprete também. Está escrito na lei, por homens de outras línguas e por lábios estrangeiros falarei a esse povo, e ainda assim não me ouvirá, diz o Senhor. Eu até esses dias, até essa semana, não entendia direito esse versículo. Por que será que Paulo está falando isso daqui? Está citando uma passagem da lei? Será que ele está explicando que o dom de línguas é a xenoglossia e não a glossolalia? Falando que, não, gente, o dom de línguas é isso, por lábios estrangeiros e tal. Não, não é isso, porque não tinha esse problema na igreja primitiva. Por mais defeitos que eles tinham, parece que não tinha esse problema da glossolalia e xenoglossia. Hoje em dia que tem esse problema na nossa igreja. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, está escrito na lei. Deus foi falar com os homens, com o seu povo, por meio de outras línguas, e mesmo assim o povo não ouviu. Vocês estão querendo falar por meio de outras línguas para o povo aqui e acham que eles vão ouvir vocês? Se Deus usou o povo estrangeiro já para falar e eles não ouviram? E aí vem a cartada final, né? Que ele fala bem assim lá no verso 26. Quando vos congregais, cada um tenha salmo, ensino, revelação, tenha língua, interpretação, e faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em língua, né, não falem senão 2 ou quando muito 3. Se e cada um por sua vez, e que haja intérprete, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. O dom de línguas, muitas vezes, além de ser mal interpretado, ainda é usado de maneira errada, né? Pois bem, irmãos, a palavra é essa. A palavra está aqui. Basta a gente deixar a palavra entrar em nossos corações. Então, irmãos, nós entendemos, por fim, que o dom de línguas são línguas estrangeiras. De certo, agora nós entendemos muito mais, porque Jesus disse em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Como que eles iam pregar o evangelho a toda criatura, povo, língua, nação? Sendo que eles não falavam 2 ou 3 idiomas. O Espírito Santo iria fazer por eles. E, por conta disso, Deus converteu o que aconteceu em Babel, porque Ele queria que os homens se entendessem novamente. Deus te abençoe. Até o próximo estudo aqui no nosso canal, Estudo Divino. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas.